E aí, pessoal, iniciando aqui mais uma aula. Hoje vamos falar sobre EDOs com coeficientes constantes, tá bem? Mais um método que vocês vão aprender hoje. E dentro dessa aula a gente vai trazer um pouco de álgebra linear para justificar alguns resultados que a gente vai precisar para formar, né? Ou seja, vamos falar sobre Wronskiano, vamos falar sobre o que é soluções LI, LD, vocês que já viram álgebra linear, né? Já tem uma noção, vamos dar um tratamento vetorial a essas soluções dessa EDO. Então vamos fazer uma boa mistura aí entre uma coisa e outra para validar alguns resultados que a gente precisa para os métodos que a gente vai desenvolver, tá certo? Então, pessoal, vamos lá, boa aula para vocês, espero que vocês tenham um bom proveito nela. A gente já vai começar o seguinte, agora nós estávamos resolvendo até a aula de hoje EDOs de primeira ordem. Hoje nós vamos trabalhar com equações lineares de segunda ordem, tá certo? Ou seja, equações lineares desse tipo aqui. Só que nós estamos pegando todas as EDOs de segunda ordem. Nós estamos pegando EDO onde os coeficientes são constantes. Então vocês podem ver aqui, ó, que esse A1 e esse A0 são coeficientes constantes, ou seja, são números reais, tá certo? Ou seja, A1 e A0 aí pertencem aos reais. Bom, nós para encontrar soluções para essa EDO, nós tentaremos encontrar soluções que sejam da seguinte forma: y igual a eu elevado a rx, certo? Exponencial de rx. Então, eu já começo aqui o processo dizendo a vocês o seguinte, ó, EDOs desse tipo aí, a minha solução, eu vou mostrar a vocês que a minha solução, ela tem essa cara aí. Ela tem a cara, é um exponencial elevado a rx, tá certo? É elevado a um r, onde esse r é um número real. Tá bem? Onde esse R é um número real, exponencial de Rx. Então, as soluções das minhas EDOs desse tipo são soluções, tem essa característica, né? Tem essa cara aí, tá bom? Vou mostrar isso aí. Então, logo, pessoal, se eu quero mostrar, eu vou precisar tanto da derivada primeira, que é a derivada de segunda ordem, então eu preciso de duas derivadas, da derivada primeira e da derivada segunda. Se eu derivar y, né? Se eu fizer a derivada aqui da exponencial de Rx, claro, R é um número constante, então vai ficar R vezes a exponencial de Rx. E a EDO de segunda ordem vai ficar, eu faço de novo o R cai, R ao quadrado exponencial de Rx. Então isso daqui eu vou ter que substituir na minha EDO, já que eu estou dizendo que ela vai ser solução, tá certo? E aí a gente vai ver qual é a condição que esse meu R tem para que ele seja solução, tá certo? Qual a condição que ela deve respeitar. Vamos lá. Então, substituindo e colocando já em evidência. Eu coloco aqui, ó, porque no lugar do y ao quadrado aqui vai ficar exponencial de r ao quadrado exponencial de rx. No lugar da primeira derivada vai ficar r vezes a exponencial de rx. E no lugar de y é exponencial de rx, que é a minha solução, né? Tá certo? Bom, eu sei que o produto entre esses dois aqui tem que ser igual a zero, afinal é solução, né? Exponencial de rx, eu estou dizendo que é solução. Bom, se é solução, pessoal, então o produto entre eles dois tem que ser igual a zero, mas só que a gente sabe que a exponencial de Rx, ela jamais é zero, né, pessoal? A exponencial de Rx, ou seja, a exponencial aqui de Rx, ela vai ser sempre diferente de zero para todo x, tá certo? Todo x pertencente aos reais, ou seja, ela nunca é zero, a função exponencial. Então, se eu tenho um produto entre dois números, né, onde um do resultado é zero, e este daqui é diferente de zero, então, obrigatoriamente, essa equação aqui, ela tem que ser igual a zero, tá certo? Então, o expoente R deve ser igual à raiz das equações dessa equação aqui, né? Ó. Ou seja, essa equação aqui deve ser igual a zero. Mas essa equação aqui, pessoal, é uma equação de segundo grau, e essa equação a gente chama ela de equação característica. Então, é a equação característica da minha EDO. Tá certo? Vamos lá. Bom, aqui é uma equação, como eu disse a vocês, né? Equação característica. É uma equação quadrática, equaçãozinha de segundo grau, que vocês estão fazendo aí desde o 8º ano, 9º ano, quando estudavam aí, lá no ensino fundamental 2, né? Passando aí pelo segundo grau, e depois que a gente aprende equação quadrática, vai o resto da vida resolvendo, não é isso? Então, a gente sabe que existem três possibilidades. Quais são as possibilidades? Essa equação aí, ela pode ter duas raízes distintas, ela pode ter uma única raiz, ou ela pode não ter raiz, ok?
E é isso que nós vamos analisar a partir de agora, caso a caso. Vamos lá. Analisar os possíveis casos. A solução da equação característica, a gente sabe que é resolvida aí por Bhaskara, né? Vai ser R igual a 1, né? Que é o nosso, nesse caso aqui, ó, nós estamos pegando aqui, ó, meu B aqui, porque é menos B, né, pessoal? A fórmula é menos B sobre 2A, né? A aqui é 1, então vai ficar menos B, por isso que fica menos A1, certo? Menos A1 mais ou menos a raiz quadrada de delta, né? O do discriminante, tá certo? Isso aí é chamado discriminante da equação característica. E esse discriminante é quem vai me dizer quantas soluções tem essa EDO, tá bom? Quantas soluções ela tem. Vamos para o primeiro caso, ou seja, o caso onde nós temos duas raízes distintas. O que quer dizer, que significa dizer que nosso discriminante é maior do que zero. Então você calculou o discriminante, o nosso discriminante é maior do que zero. Se esse discriminante for maior do que zero, então existe R1 e R2, pertencente aos reais, tais que R1 é diferente de R2, como Y1 é igual a X, Y de X é igual a R1 de X e Y2 a R2 de X. A gente sabe que nossa solução tem essa cara. Se eu encontro 2R, então eu encontro duas soluções, tá certo? Eu encontro aí duas soluções, R1 e R2, Y1 e Y2. São LI. Eu vou falar a vocês como é que a gente vai mostrar e provar que essas equações aqui, elas são LI, ou seja, linearmente independentes. Igual como você está pensando mesmo, lá da álgebra linear. Ou seja, como é que essas duas soluções são LI. Daqui a pouco a gente fala sobre ela e prova que essas soluções aqui, elas são LI. Por enquanto, eu quero que vocês acreditem em mim, tá certo? Que elas são soluções. Bom, se essas duas soluções são equações, se a Y1 ela é solução da minha equação, ou seja, se ela é solução da minha equação, Y2 também é solução da minha equação, né? Se as duas são solução da minha equação, então qualquer combinação linear entre elas também é solução da minha equação. E é justamente a solução geral. Então a minha solução geral, pessoal, ela é a combinação linear entre Y1 e Y2. Então, ó, essa primeira parte é bem simples. Você vai estar com um EDO de segunda ordem, você vai supor que sua solução é Y igual a exponencial de Rx, tá bom? Vai calcular a primeira derivada, a segunda derivada, né? Substituir na sua EDO e vai encontrar o discriminante, né? Ou vai encontrar a equação característica. Você vai resolver sua equação característica e vai verificar. Opa, se o discriminante é maior do que zero, que é a fase que nós estamos agora, se ela for maior do que zero, beleza, eu tenho R1 e R2, já sei quem são minhas soluções. É y elevado, vamos supor que você encontrou um 2, y elevado a 2x e o R2 você encontrou um 3, y elevado a 3x. Então você tem as duas soluções. E quem é a solução geral? É a combinação linear. É um K1 vezes y elevado a 2x mais um K2 exponencial dele elevado a 3x. É muito importante fazer um processo mental, né? Um processo de etapa por etapa, pensando o que é que eu tenho que fazer primeiro, supor que a minha solução é do tipo exponencial de Rx, depois fazer a primeira derivada, depois segunda derivada, substituir na minha EDO original que eu estou querendo resolver, coloque em evidência a minha exponencial Rx, vou encontrar a minha equação característica, resolva a equação característica com conhecimentos lá do ensino fundamental, né? Encontrei as raízes R1 e R2, então já tenho minhas duas soluções. Substitui o valor de R1, é exponencial elevado ao número multiplicado por x, né? Uma das soluções e a outra também. E quem é a solução geral? É a combinação linear. Tá vendo? Ó, processo todo na cabeça, mental, que você vai chegar lá. Tá? Pois vamos ver agora na prática, né, pessoal? Através desse exemplo aí. Vou resolver ele. Vou pegar aqui a caneta. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou começar o seguinte, ó. Suponha, vou fazer todo o processo para mostrar a vocês. Suponha que y igual Euler elevado ao Rx seja solução, certo? Seja solução. Bom, essa aí é a minha primeira suposição, tá certo? Nossa primeira suposição. Vamos lá. Agora, já que y é solução, então eu preciso que y'
da derivada, que seria r elevado a rx, e a segunda derivada, que no caso é yr ao quadrado exponencial de rx. Agora eu vou substituir na minha EDO, então vai ficar r ao quadrado vezes a exponencial de rx, tá bem? Mais 2 vezes r vezes exponencial de rx, que é justamente meu y', menos 8 vezes a exponencial de rx, isso aqui igual a 0. Vou colocar agora, eu tenho exponencial de rx aqui, aqui e aqui eu vou colocar em evidência. Então eu vou ter o quê? R ao quadrado mais 2r menos 8 vezes a exponencial de rx, isso aqui igual a 0. Sabemos, né? Nós sabemos que a exponencial de rx ela é diferente de 0 para todo x pertencente aos reais. Ok? Todo x pertencente aos reais. Logo, nós ficamos com nossa equação característica r ao quadrado mais 2r menos 8, isso aqui igual a 0. Preciso resolver o meu discriminante. Meu discriminante aqui vai ser 4b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c, que é o menos 8. Portanto, isso daqui vai dar 4 mais 32, 4 vezes 8 é 32, né? Isso aqui igual a 36. Bom, igual a 36. Logo, o meu discriminante vai ser 36. Bom, 36 ele é maior do que 0. Se é maior do que 0, eu tenho duas soluções. Então vai ficar, quem vai ser os meus r's? Vão ser menos b, no caso menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que no caso é 36, sobre 2 vezes a, no caso 2. Posso subir mais um pouco aqui para a gente colocar a nossa solução. Logo, r é igual a menos 2, mais ou menos, quadrado de 36 é 6, sobre 2, ok? E aí, nós temos r', né? Ou R1, né? Nós estamos chamando de R1, então vamos chamar de R1 aqui, tá bom? Vamos chamar de R1 mesmo. R1 vai ser igual a menos 2 mais 6 sobre 2, e meu R2 vai ser igual a menos 2 menos 6 sobre 2. Isso aqui é igual a 6 menos 2 dá 4, dividido por 2, 2 menos 8 dividido por 4 dá igual a menos 4. Ok? E aí você descobriu as duas raízes, né? Ó, 2 e menos 4. 2 e menos 4. Portanto, quem é a minha solução? A minha solução y1 vai ser igual a exponencial de 2x e y2 vai ser igual a exponencial de menos 4x. E quem é a solução geral? A minha solução geral é a combinação linear entre elas duas, que vai ser igual a y, que vai ser igual a k1 vezes a exponencial de 2x mais k2 vezes a exponencial de menos 4x. Tá aí resolvida a nossa EDO. Eu fiz essa daqui, pessoal, passo a passo, desde a suposição da raiz, passando pelo discriminante, substituindo, encontrando. Claro que na prática, né, a gente já pode ir direto para a equação característica, né? E aí você já sabe que é a equação característica e daí você desenvolve. E não precisa também resolver básicas, se você souber já as raízes de cabeça, né? Algumas equações de segundo grau, você já consegue, pela soma e produto das raízes, encontrar a solução, tá certo? Mas eu fiz questão de fazer a primeira, passo a passo, para que você entenda todo o método, certo? Por exemplo, essa daí eu vou tentar ser um pouco mais rápido, tá certo? Do mesmo jeito, quem é a equação característica? Aqui eu já vou começar
a equação característica, característica nesse caso aqui, característica, não vou escrever tudo não, equação característica vai ser quem? R ao quadrado menos R, tá certo? Vou botar só a equação característica. Então vai ser R ao quadrado menos R, né, pessoal? Igual a zero. Pode fazer devagarzinho aí que você vai ver. Você vai sempre substituir aqui, né, ó. Aqui ficaria R vezes a exponencial e aqui R ao quadrado vezes a exponencial. Coloca a exponencial em evidência, sobra R ao quadrado menos R. E claro que aqui é fácil, né, pessoal? Para descobrir a raiz vai ser R vezes R menos 1, né? Isso aqui igual a zero. Evidentemente que R1, nesse caso aqui, é zero. E R2 é igual a 1, tá certo? E R2 é igual a 1, então é 0 e 1 as soluções. Então, as minhas soluções aqui é exponencial, y1, exponencial de 0 vezes x, ou seja, significa dizer que a minha y1 é igual a 1, ok? É igual a 1. Exponencial de 0 elevado a 0, né? Então dá 1. E a minha outra solução, meu y2, é igual a exponencial de x. E logo, minha solução geral aqui vai ser igual a y igual a k1, né? Que seria k1 vezes y1, no caso ficaria só k1, mais k2 vezes a exponencial de x, tá certo? Vezes a exponencial aí de x. Então, essa daí é a minha solução, solução geral. E agora vamos resolver o PVI, né, pessoal? Vamos resolver agora o nosso PVI. Aqui, ó, as informações aqui em cima. Y0 é igual a 2, Y'0 é igual a menos 1. Então, bora fazer. Y0, eu vou precisar da derivada. Vamos fazer logo a derivada. Y', a derivada. Vai ser a derivada da constante é 0. De K2 vezes a exponencial. A derivada da exponencial é a mesma, então vai ficar só K2 vezes a exponencial de x. Ok? Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho que y0 é igual a K1 mais K2, porque e elevado a 0 é 1, né? Então, K1 mais para 2 e disse que está dizendo que isso aqui é igual a 2. Da y'0, y'0, isso aqui é igual a y'0 vai ser K2, né? Vezes a exponencial de 0 vai dar 1, né? Então vai ficar só K2. Isso aqui ele está dizendo que é igual a menos 1. Portanto, ó, já descobri aqui quem é o meu K2. Então falta descobrir quem é K1. Então, como eu sei que K1 mais K2 é igual a 2, e eu descobri já que K1 é menos 1, mais... Opa, K1 não, né? K2 é menos 1. Que K2 aqui K2 é igual a menos 1, né? É igual a menos 1. Então, vamos subir aqui um pouco aqui, vamos para cá. K2 é igual a menos 1, então fica fácil, né? Vai ficar K1 menos 1 igual a 2. Portanto, K1 é igual a 3. E aí minha solução geral, então, vai ser igual com o PVI, né? Com o PVI, a minha solução geral vai ser 3 mais... No caso, K2 é menos 1, então é menos, né? Menos a exponencial de x. Isso aqui é a solução para a nossa EDO, tá certo? A solução da nossa EDO pedida aí, ok? Tá aí todo o processo. Claro que aqui eu já comecei direto na equação característica, que vocês podem começar também, tá bom? E aí eu vou fazer as outras sempre partindo da equação característica. Mais um exemplo aí. Agora, uma equação característica, né? Olha só assim, equation característica. Vocês sabem que é equação característica, certo? A equação característica aqui vai ficar como r ao quadrado mais 5r
mais 6, isso daqui igual a 0. Tá bom? Essa é uma equação característica. Então eu estou atrás de dois números aqui que somados dê menos 5, né? E o produto dê 6. Então as soluções aqui vão ser qual? Eu sei que R1 mais R2 usando é igual a menos 5 e que o produto entre eles, R1 vezes R2, é igual a 6. Então a solução é qual? R1 igual a menos 2 e R2 é igual a 3. Estou usando aqui as relações de Girard, né, para poder resolver essa equação do segundo grau. Tá bom? Vocês podem olhar aqui que realmente é a solução. Ó. Se eu pegar menos 2 e substituir, vai dar 4, mais 6, 10. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. 10 menos 10, 0. É a solução. Se eu pegar o 3, aqui o 3, né? 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 6, 15. 3 vezes 3. Opa, menos 3 na verdade, né? Não é 3, é menos 3. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 com menos 15, 0. Então, quem são as minhas soluções? Y1 é igual a exponencial de menos 2x e y2 é igual a exponencial de menos 3x. E aí a solução é igual a K1 vezes a exponencial de menos 2x mais K2 vezes a exponencial de menos 3x. Tá certo? Essa aqui é a minha solução geral, mas a gente tem um PVI, né? Eu já ia me despedir, mas não, tem um PVI. Então vamos resolver nosso PVI, né? Nosso PVI vai ser quem? Vou precisar da derivada. Então a derivada aqui vai ficar igual a menos 2 vezes K1 exponencial de menos 2x menos 3K2 exponencial de menos 3x. Vou fazer aqui embaixo as substituições. Lembrando aqui que está aqui, né? Ó, y0 igual a 2 e y0 igual a 3. Então, vamos fazer nossa substituição. Vou fazer aqui. Então, quando eu botar 0 em y aqui, né? Ó, quando eu colocar o nosso 0, vai ficar K1 e vai ficar K2. K1 mais K2 igual a 2. K1 mais K2, isso aqui igual a 2. Vamos agora substituir o nosso y0 e agora igual a 3. Esse aqui vai dar 0, vai dar 1 no caso, vai dar 1. Então vai ficar menos 2K1, menos 2K1, mais não é menos também, né? Menos 3K2 igual a 3. Bom, agora basta resolver esse sistemazinho aí. E aí vocês podem resolver da maneira que vocês acharem melhor. Eu prefiro multiplicar aqui em cima por 2 e eliminar o K1. Então vai ficar 2 vezes o K1 mais 2 vezes o K2 igual a 4. Aqui embaixo vai ficar menos 2K1 menos 3K2. Isso aqui igual a 3. Vai embora esse com esse. Nós vamos ter 2K2 menos 3K2. Aqui vai ficar menos K2 igual a 7. É isso? Menos 7. Então K2 é igual a menos 7. Nosso K2 igual a menos 7. Tá bom? Então quem é o K1? Se eu tenho que K1 mais K2 é igual a 2, eu sei que meu K2 é 7, é menos 7, então K1 menos 7 igual a 2, significa dizer que K1 só pode ser 9. Ok? Só pode ser 9. Então tem um K1 e K2. Solução geral. Solução geral. A minha solução aqui geral vai ser y igual a 9 exponencial de menos 2x menos 7 vezes a exponencial de menos 3x. Tá aí, ó, a solução geral agora com o PVI. Tá bom? Tudo certinho? 9 menos 7, 2, né? Substituir lá. Vamos lá. Para a próxima. Mais um exemplo aí
para a gente resolver, para fixar bem, né, pessoal? Então vai ter desculpa que não fixou. Tem muito exemplo aí para ver. Equação característica, a equação característica aqui vai ficar 4r ao quadrado menos 8r mais 3, isso aqui igual a zero, tá certo? Igual a zero. Aqui eu posso dizer, na verdade, que r... Não posso dizer não. Eu vou deixar assim mesmo. Aí aqui eu não consigo olhar já só olhando e dizer as raízes não. Então eu vou resolver meu determinante. Olha aí, você consegue? Só olhando aí dizer as raízes? Pode ser que vocês consigam. Eu não consegui não. Então vai ficar menos 8 aqui ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 64, menos 4 vezes 4 é 16, 1 vezes 3, 48. Então, delta é igual a 16. Então, menos B vai ficar 8, mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2A, 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui eu vou ter aqui R1 vai ser igual a 8 mais 4 dividido por 8. 8 mais 4 é 12 sobre 8. 12 sobre 8 dividido por 4 vai dar 3 sobre 2. É uma das raízes. E a segunda raiz aqui vai ser 8 menos 4 dividido por 8. Né? Porque 2 vezes 4 dá 8. Então vai ficar 4 por 8 igual a meio, né? 1 sobre 2. Certo essas contas aí? Vamos ver aqui, vamos verificar aqui se está tudo certinho, se eu estou errando alguma coisa. Menos b ao quadrado dá 64, 4 vezes 4, 16, vezes 3 dá 48, 64, 48 dá 16, né? Dá 16, tá certo? E aí, raiz quadrada 16, está certinho, né? Menos 3 meio e tal. Então, solução y1, meu y1 é Euler elevado a 3 meio de x, e y2 é igual a exponencial de meio x, que são nossas soluções. Solução geral, nossa solução geral sem o PVI, né? Vou escrever ela aqui sem o PVI, é y1 igual a k1 exponencial de 3 sobre 2x mais k2 exponencial de meio x. Derivada, quando eu faço aqui a nossa derivada, vai ficar 3 sobre 2 k1 exponencial de 3 sobre 2x mais o k2 aqui, que vai ficar meio k2 exponencial de meio x. Bom, fazendo agora o nosso PVI, y0 está aqui em cima, né, pessoal, da tela. Y0 igual a 2. Descer um pouquinho só para mostrar melhor a vocês. Ali, ó. Quando y0 for 2 e a derivada seja meio. Quando eu colocar aqui 0, vai ficar de novo k1 mais k2 igual a 2. E daqui eu vou ter que, dessa segunda, quando eu colocar 0, eu vou ter o seguinte: 3 meio de k1 mais meio de k2. Isso aqui é igual a meio. Tá bom? E aí a gente vai resolver agora esse sistema aí, certo? Feitas as substituições, agora vamos resolver esse sistema. Vou colocar para cá, que minha imagem não atrapalhe o quadro. Então vamos lá, resolver esse sistema que diz o seguinte, aqui K1 mais K2, isso aqui seja igual a 2 e que 3 meio de K1, né, mais, se eu multiplicar aqui todo mundo por 2, né, se eu multiplicar aqui todo mundo por 2, eu posso dizer o seguinte, multiplicar aqui todo mundo por 2, eu ia apagar aqui.
Eu posso apagar aqui e colocar ela aqui já no outro formato. Eu posso dizer que isso aqui é igual a 3K1 mais K2. Isso aqui é igual a 1. Então basta multiplicar aqui embaixo ou em cima, né? Multiplicar em cima, né? Multiplicar embaixo em cima por menos 1. Ok? Não vou precisar dessa parte. Multiplique em cima por menos 1. Isso aqui vai me dar igual a menos K1 menos K2 igual a menos 2. Que vai ficar 3K1 mais K2 igual a 1. Então 3K1, 3 menos K1 dá 2K1 igual a menos meio, né? Menos 1, né? Menos meio eu já estou resolvendo de cabeça já. K1 é que é igual a menos meio. Descobrimos aqui K1. Falta descobrir agora K2. Nós sabemos que K2, K1 mais K2, isso aqui é igual a 2. Então, K1 é menos meio mais K2 igual a 2. Isso implica dizer que K2 é igual a 2 mais meio. E, portanto, K2 é igual a 4 mais 1, 5 sobre 2. Então, aqui é o nosso K2. Se eu somar os dois números, realmente dá 2. E se eu fizer aqui o 3K1, né? Dá menos 3 sobre 4. E aqui vai dar 5 sobre 4. E aí dá, se eu dividir, dá justamente meio, né? Vai ficar menos 3 aqui. K2. Estou substituindo aqui, ó. Pegando aqui K1, se eu substituir aqui, vai ficar menos 3 sobre 4, né? Menos 3 sobre 4. E aqui vai ficar 5 sobre 4, né? Aí 5 sobre 4 menos 3 sobre 4 vai dar 2 sobre 4, que é meio, né? Que é justamente o meio aqui. Só para verificar que realmente é solução, né? A gente tem que ter sempre cuidado aí se a gente não erra sinal e tal, alguma coisa do tipo. Então, quem é a minha solução? A minha solução geral agora, solução com o PVI. Minha solução agora com o PVI, né? Minha solução com o PVI vai ser y igual, vai ficar menos meio, que é o meu K1, vezes a exponencial, né? A exponencial, vamos ver aqui, exponencial de 3 meio de x. 3 sobre 2 x. E o meu K2 é 5 sobre 2 vezes a exponencial de qual expoente? Meio x. Meio x. Tá aí a solução para mais uma questão, tá bom? Bom, como eu disse a vocês lá no início da aula, a gente vai precisar agora da ajuda da nossa querida álgebra linear. Álgebra 1, né? Não é uma álgebra complicada não, álgebra 1, uma álgebra simples. Nós primeiro vamos considerar esse conjunto, né? Onde o i é um intervalo contido nos reais e y parte das funções contínuas. Você já vê um espaço vetorial. De fato, do cálculo, nós sabemos que para todo y1 e y2 pertencente a Vn, né? E y1 e y2, nós temos o seguinte, que eu posso escrever como combinação, a combinação linear entre eles também está lá dentro do conjunto, certo? Não é lá do cálculo não, da álgebra, né? Ou seja, não é do cálculo, é da álgebra, a gente sabe desse resultado, pelo menos a gente usa muito lá da álgebra linear, né? Então, se aí é um espaço, se é uma combinação, se y1 e y2 pertencem a esse espaço vetorial e é um espaço vetorial, então, qualquer combinação linear entre eles também está dentro do espaço vetorial. Caso não tivesse, não estivesse, não seria espaço vetorial, tá bom? Então, nós estamos considerando aí que a combinação linear está sempre dentro desse conjunto. Logo, estas funções podemos dar um tratamento análogo, né, aos vetores em álgebra linear. Então, eles não são vetores, tá bom? O tratamento que nós vamos dar é um tratamento análogo a vetores, tá bom? Vamos lá. Partindo para a nossa primeira definição, vai nos ajudar bastante. As funções y1 e y2 pertencentes a V2, né?
a V2, ou seja, está lá no R2, né? A V2 são chamadas linearmente dependentes se uma é múltiplo constante da outra, isto é, y1 é igual a lambda vezes y2. Então, se isso acontece, uma é múltiplo da outra, por exemplo, x ao quadrado e 2x ao quadrado. São duas funções diferentes, x ao quadrado e 2x ao quadrado, mas elas são LD, porque linearmente dependente. Uma é múltiplo da outra, né? Tá? A diferença de uma para outra é só multiplicar o 2, tá bom? Então, são linearmente dependentes. Então, todas as funções que isso acontece, eu digo que elas são linearmente dependentes. Lembrando lá da álgebra linear, vocês lembram também quando você definiu vetores LI e LD, certo? Caso contrário, ou seja, se elas não são linearmente dependentes, elas são LI. Ou seja, aqui só existe duas possibilidades, ou LI ou LD. Dadas duas funções, duas soluções, né, ou funções, no caso aí nós estamos trabalhando só com funções ainda, dadas essas duas funções, ou elas são LI ou elas são LD. E aí você vai, claro, ter que ter uma ferramenta, né, para identificar se ela é LI ou se é LD. Nós vamos falar sobre isso. Ó, exemplos aí, mais exemplos, além daquela que eu botei de x ao quadrado e 2x ao quadrado, as funções trigonométricas, y seno de x e y cosseno de x, elas são, nesse caso aqui, ó, elas são LI. Uma não depende da outra, uma não é múltiplo da outra, pelo contrário, cada um segue seu caminho, né? Segue sua viagem, tá certo? Então, elas são LI. Nesse caso aqui, ó, y seno de 2x e y igual ao seno de x cosseno de x, elas são LD. Por quê, pessoal? Se eu desenvolver seno de 2x, quem é o seno de 2x? É 2 vezes o seno de x. Vocês aprenderam isso aqui lá no ensino médio. Seno de 2x é quem? É 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Vocês aprenderam isso lá no arco duplo, né? Mas essa daqui é a nossa função f. E aqui é 2 vezes isso daqui é a nossa função g. Então, uma é múltiplo da outra. Então, nesse caso, elas são LD. Então, vocês têm um exemplo de uma função LI e um exemplo de uma função LD, né? De funções LI e de funções LD. Outra definição interessante e que vai nos ajudar vai ser essa. Dadas duas funções y1 e y2, o Wronskiano de y1 e y2 no ponto x pertencente a i é o determinante, esse determinante bonito. Então, é as duas funções, eu vou pegar minhas duas funções, colocar na primeira linha e vou pegar as suas derivadas e colocar na segunda linha. Essa daí é o nosso Wronskiano. E o que é que ele vai nos ajudar, o Wronskiano? O Wronskiano, pessoal, vai nos ajudar justamente a dizer se são LI ou LD. Se o meu Wronskiano, né, entre F e G, se ele for diferente de zero, então, né, então LI, então F e G são LI, ok? São LI. Então, se o Wronskiano, calcula o Wronskiano entre duas funções, se ele deu diferente de zero, é porque eles são LI. Se der igual a zero, então eles são LD. Então, claro, só existe duas possibilidades, como eu falei a vocês. Se isso aqui for igual a zero, então F e G são LD, ok? São LD. São essas as considerações em relação ao Wronskiano. Vamos aprender a como calcular e dizer também se são ou não são LI ou LD. Tá bom? Vamos lá. Suponha que y1 e y2 são duas soluções de uma EDO agora, né? Nós estávamos falando só sobre Wronskiano, sobre funções, né? Até agora a gente estava falando só sobre funções que são LI ou LD, né? Ou seja, tem umas que é fácil se perceber, só olhar para elas e aí você sabe identificar, como a do seno de x, cosseno de x, como a que eu dei a vocês sobre o x ao quadrado e 2x ao quadrado, você percebe claramente quando é LI e quando é LD. Né? E agora nós vamos começar a pegar esse conhecimento e trazer para nossas equações diferenciais ordinárias, para que vocês não comecem aí a pensar, o professor agora entrou em álgebra, vai falar sobre outro assunto. Não, uma coisa está ligada, muito ligada à outra, certo? Então, suponha que y1 e y2 agora são duas soluções dessa nossa EDO de segunda ordem, tá certo? E olha, melhor, viu? Ele não coloca aqui coeficientes constantes, coloca aqui pode ser funções quaisquer, tá bom? Certo que a aula de hoje é só sobre funções constantes, essas outras depois a gente trabalha com elas, com esse tipo.
é o intervalo aberto I em que P e Q são contínuas. Intervalo aberto em que P e Q são contínuas, são funções contínuas. Então, y1 e y2 são linearmente independentes se e somente se o Wronskiano for diferente de zero, que eu acabei de falar para vocês no slide atrás, né? Eu estava preparando ali o espírito de vocês. Se o Wronskiano for diferente de zero, pessoal, então elas são Li, tá certo? Se eles forem igual a zero, então eles são LD, tá certo? Então vamos lá, vamos aplicar isso aí. Vamos verificar aqui, ó. E percebam que este exemplo é justamente as soluções da nossa EDO quando o discriminante ela é maior do que zero. Lembra que eu disse a vocês, ó, por enquanto eu quero que vocês acreditem que sejam LI, mas que eu ia explicar, chegou o momento. Nesse momento aí nós vamos calcular o Wronskiano. Se o Wronskiano é diferente de zero, ela é LI e eu não menti lá no início da aula. Se der igual a zero, então aconteceu algum engano. Ou errei aqui as contas ou menti lá no início da aula. Vamos verificar? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou precisar das derivadas. Eu tenho a y1, então a derivada vai ser igual a K1, certo? Vezes a exponencial de K1x. E a derivada de y2, isso aqui vai ficar K2 vezes a exponencial de K2 vezes x. Legal, né? Então vamos agora calcular o determinante. Primeira linha é só as funções. K1 vezes a exponencial de x. E aqui é K2. K2 não, né? Eu estou pegando só as funções sem as derivadas. As funções é só exponencial de K1x. E aqui é exponencial de K2x. E aqui embaixo eu coloco agora as derivadas. K1 vezes a exponencial de K1x, certo? K1x. E aqui vai ficar K2 vezes a exponencial de K2x. Calcular esse determinante 2 por 2 é fácil. Então vai ficar K2 vezes, né? Meu K2 vezes a exponencial, vezes a exponencial, aí mesma base, então posso colocar aqui o x em evidência e somar os expoentes. K1 mais K2, ok? K1 mais K2, somar aqui os expoentes. Isso aqui vai ficar menos, né? Menos. Aí eu faço agora o produto, vai ficar K1, certo? K1 vezes a exponencial, vezes a exponencial de x vezes K1 mais K2, ok? K1 mais K2. Bom, eu quero analisar se isso aí vai ser igual ou não a zero, não é assim? Se vai ser igual ou não a zero. Então, isso aqui vai ficar igual K2, nesse caso, K2 menos K1 vezes a exponencial de x vezes K1 mais K2. Bom, pessoal, o primeiro lugar que eu quero que vocês observem é o seguinte. Aqui é uma exponencial, elevada a um expoente. Isso aqui é sempre quem? Diferente de zero. Tá bom? Isso aqui é sempre diferente de zero. Então, a única maneira que isso aqui tem de dar zero é se K1 for igual a K2. Então, ó, só que esse K1 aqui, né? Então, eu posso botar o seguinte, eu posso concluir o seguinte, ó. Se K1 for igual a K2, ou seja, se eles forem iguais, na hora que eu subtrair um pelo outro vai dar zero. Então, eu vou concluir que meu Wronskiano vai ser igual a zero. E logo, as funções y1 igual a exponencial de K1x e y2 elevado, oh meu Deus, y2 igual a exponencial de K2x
são LD. Mas, professor, você disse que ia ser LI? Sim, aí vamos ter calma. Aquele caso lá era LI. Tá certo? Aquele caso lá. Por quê? Porque naquele caso o meu discriminante não era maior do que zero, então soluções distintas. Então vai cair nesse segundo caso aqui, ó, discriminante diferente de zero. Então se K1 agora for diferente de K2, né? Então, que é esse caso aqui, ou seja, soluções distintas, então o Wronskiano vai ser diferente de zero e y1 igual a exponencial de K1x e y2 igual a exponencial de K2x são LI, que é o nosso caso. Tá certo? Até agora, nós vamos cair nesse caso aqui também daqui a pouco. Mas por enquanto nós estamos nesse segundo caso, tá bom? Nosso caso lá era o quê? Nosso discriminante era maior do que zero, então tinha duas soluções distintas que estavam funcionando aí no lugar como se fosse esses K1 e K2, só que lá a gente estava chamando de R1 e R2. Então se eles são distintos, o Wronskiano é sempre diferente de zero e aí são LI, que é o que eu falei no início da aula. Então não menti. Beleza? Vamos lá. Mais um exemplo. Vamos agora verificar se essas duas funções aí, elas são ou não. E vamos gravar o resultado que der aqui, viu? Nós vamos usar esse resultado lá na frente. Tá certo? Então vamos verificar se essas duas aí, elas são ou não. Se elas são ou não LI ou LD. Né? O que é que elas são? Se são LI e LD. Então a derivada da função y1, a gente já viu, é K. Vou chamar de K1 aqui, né? K vezes, não vou chamar de K1 não, a gente está chamando só de K, é K. Então é K vezes a exponencial de Kx, né? Ok? Exponencial de Kx. Quem é a derivada dessa segunda, né? Tem que ter cuidado, porque aqui eu tenho um produto entre funções. Então, é a derivada da primeira, a derivada de x, que é 1. Então fica só exponencial de Kx, tá certo? Mais x sem derivar, vezes a derivada de exponencial de Kx. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui. Vou botar o K logo na frente, né? Mais Kx vezes a exponencial de Kx. Bom, agora aqui eu vou montar o meu determinante. Então, minha primeira função, exponencial de Kx. A outra é x vezes a exponencial de Kx. Aqui embaixo, y2, y' k, né? Vezes exponencial de Kx. E na outra vai ficar exponencial de Kx mais Kx vezes a exponencial de Kx. Então, deu tudo isso aí. Quando eu fizer agora aqui, ó, resolvendo o determinante, eu vou ter exponencial de 2kx, certo? Ou seja, é o mesmo k, né? Então, 2kx, ok? Exponencial de 2kx, mais k vezes x, né? K vezes x, vezes a exponencial de 2kx, ok? Exponencial de 2kx, somos expoentes. Quando eu fizer aqui voltando, agora vai ficar menos, agora, kx vezes exponencial de 2kx. Opa, então eu posso cortar esse por esse e eu vou ter igual, né? Esse aqui vai ser igual a exponencial de 2kx, né? Vai ficar exponencial de 2kx. Isso daqui, agora analisando aqui, ó, a exponencial elevada a qualquer expoente, claro, né? A função exponencial, ela é sempre diferente de zero para todo x pertencente aos reais. Isso quer dizer, pessoal, que o meu Wronskiano, ele é diferente de zero. Significa dizer que as funções y1 exponencial de Kx
e a função y2 igual a x vezes exponencial de kx, essas duas funções elas são LI, como eu disse a vocês, grava esse resultado. Essas duas funções elas são LI. Legal? Vamos lá, vamos a mais uma definição, trazendo a álgebra para nos ajudar. Ele diz o seguinte, ó, sejam y1 e y2, né, soluções LI da EDO, né, da EDO 5.2 e da EDO de segunda ordem, tá bom? Dizemos que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea, ou seja, se elas forem LI, elas formam um conjunto fundamental da EDO homogênea, ou seja, da EDO de segunda ordem, né, ó, mais px, y' mais qx, isso daqui igual a zero, ou seja, quando esse termo aqui é zero, a gente diz que ele é homogênea. Então, se eu tenho que y1 e y2 são soluções, né, soluções, e além disso, né, são soluções, e além disso, elas são LI, então eu digo que essas duas soluções, elas formam o quê? Um conjunto fundamental, tá bom? Formam um conjunto fundamental de soluções para essa equação. Ou seja, o que é que significa dizer, professor? Conjunto fundamental, qualquer outra solução que você encontrar, ela é apenas uma combinação linear, uma variação entre os parâmetros, tá certo? Dessas duas soluções, tá bom? Você nunca vai encontrar uma outra. Qualquer outra solução, ela é apenas uma variação aí entre os parâmetros. Vamos lá. Peraí, acho que eu pulei alguma coisa. Vai pra cá. Vamos ver aí um exemplo, né? Sejam y1 e elevado a x, y2 e elevado a menos x. Verifique que essas duas funções são soluções e determine a solução geral da equação homogênea acima. Então, primeiro, para verificar é simples, né? Vou colocar aqui as minhas linhas. Então, em primeiro lugar, para verificar é fácil. Eu tenho y1, eu preciso da segunda derivada, né? Primeira e segunda derivada. De y1, a derivada primeira é a própria exponencial de x. E a segunda derivada também é a própria exponencial de x. Então, quando eu substituir aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu elevado a x, substituindo a segunda derivada, menos eu elevado a x. Isso aqui é igual a zero. Então, 0 igual a zero. Verifica, é solução. Beleza? Já verifiquei que é solução a primeira. Vamos para a segunda. Eu vou precisar da derivada primeira. Agora, derivada primeira. Isso aqui vai ficar igual a menos exponencial de menos x. E na segunda derivada, isso aqui vai ficar exponencial de menos x, positivo. Então, quando eu substituir, vai ficar exponencial de menos x menos a exponencial de menos x, tá certo? Isso aqui é igual, isso aqui tem que ser igual a zero, então 0 igual a zero, verificado que as duas são soluções. Agora, determinar a solução geral. Bom, para a solução geral elas têm que ser também LI, né, pessoal? Essas duas soluções têm que ser LI. Então eu calculo aqui o Wronskiano, exponencial de x e exponencial de menos x. Aqui vai ficar a própria exponencial de x e aqui vai ficar menos, na verdade, exponencial de menos x. Ok? Então, isso daqui, quem vai ser o Wronskiano aqui nesse caso aqui da gente, né? O Wronskiano aqui vai ficar menos, né, a exponencial de x menos x. Não é assim? Menos, aqui também é menos, né? Menos a exponencial de x menos x. Isso aqui é igual a menos duas vezes a exponencial x menos x e x menos x é zero. Isso aqui duas vezes elevado a zero dá menos 2. Esse número é o que, pessoal? Diferente de zero. Logo, elas formam um conjunto fundamental. y1 igual a exponencial de x e y2 igual a exponencial de menos x são LI e formam um conjunto fundamental. Se for um conjunto fundamental, então qualquer outra solução é combinação linear
delas duas, mais K2 vezes a exponencial de menos x. Bom, você poderia dizer, professor, não precisava mostrar que era LI, não, porque a gente provou com um caso geral lá, né, K1 e K2. Aí nesse caso o K1 estaria sendo x e o K2 seria, o K1 estaria sendo 1 e o K2 estaria sendo menos 1. Com certeza, não precisava, mas estou fazendo aqui para mostrar passo a passo para vocês, tá bom? Mais um teorema legal. E o seguinte, ó, sejam Y1 e Y2 um conjunto fundamental de soluções da EDO 5.2, mostra já qual é a EDO 5.2, e YP, uma solução particular de 5.1, vou mostrar a vocês também quem é essa não, 5.1. Então a solução geral de 5.1 é dada por dessa forma aqui, bota isso também na cabeça, viu? Ó, se eu tenho um conjunto fundamental para as soluções, vamos colocar logo aqui quem é 5.2, 5.1, ó. Se eu tenho um conjunto fundamental aqui, um conjunto fundamental de 5.2, quem é 5.2? Ou seja, da minha EDO homogênea, como a gente já fez, né, aqui, ou seja, eu tenho um conjunto fundamental de soluções da minha EDO, então, de homogênea, e eu tenho uma solução particular para a minha EDO geral, ou seja, não sendo a homogênea, porque essa homogênea a gente chama de homogênea associada, certo? Ou seja, o interesse de resolver, na verdade, seria esse, e aí eu tenho uma homogênea associada, ou seja, só colocando no lugar desse termo igual a zero, tá bom? Então, se você tem uma solução particular, você olhou, pá, você encontra essa solução particular para minha EDO geral, e você pega a EDO homogênea, resolve ela da maneira que vocês já sabem, resolve ela, e aí você encontra, vocês ainda não sabem, porque nós estamos trabalhando com coeficientes constantes, né? Mas você resolve a homogênea associada, da maneira que a gente vai ensinar lá na frente, a homogênea associada, e você encontra duas soluções LI, então forma um conjunto fundamental, então a solução geral para essa minha EDO, então essa daqui vai ser a solução geral para a EDO grande, né? Ou seja, para a EDO aumentada, a completa, que você realmente quer resolver, tá certo? Redução de ordem é outro assunto importante que vai dar embasamento a gente continuar do ponto onde a gente parou, que até agora a gente só analisou discriminante maior do que zero. Mas tudo isso são informações que são necessárias para embasar o nosso estudo daqui para frente, para analisar quando o discriminante for menor que zero e quando o discriminante for igual a zero, tá bom? Então são informações importantíssimas e vão embasar também muito o resto do nosso curso. Redução de ordem. Então, se eu tenho aqui uma Y2, né, ou seja, segunda ordem aí, mais PY, linha mais QY igual a zero, ou seja, eu tenho um EDO aí de segunda ordem, vamos obter agora uma segunda solução Y2 de x a partir de Y1x, que seja um LI, Então é o seguinte, eu tenho uma EDO, o problema aqui é o seguinte, eu tenho uma EDO, tá bom? E eu tenho uma solução, Y1. E eu quero, a partir dessa solução, encontrar uma outra solução, Y2, tá bom? Desde que elas sejam LI, ou seja, elas sejam aí linearmente independentes, tá certo? Independente. Então vamos lá, vamos trabalhar. Primeira coisa, sabemos que qualquer múltiplo de YX é solução para essa EDO. Nós sabemos disso. Ou seja, essa daqui, ela também é solução para minha EDO, ok? Mas essa segunda solução, ela não me serve nesse momento, desse jeito, onde esse C é um número real. Por que ela não me serve? Ela não me serve porque ela vai ser LD com a primeira solução. Essa daqui, essa solução aqui, ela é LD com essa solução. Uma é múltiplo da outra. Então não me serve. A ideia é o que, pessoal? Encontrar uma que seja LI. Tá bom? Então a ideia é encontrar uma que seja LI. Esse é o nosso trabalho, tá certo? É que ela seja LI. Mas a gente não vai desprezar essa ideia por inteiro, tá bom? A gente não vai desprezar essa ideia por inteiro. Ainda é a solução da equação homogênea, como disse a vocês, né? Nós vamos determinar. Não me serve se esse C for pertencente aos reais. Beleza, não me serve.
Isso aqui não serve, tá bom? Mas serve se esse C for uma função. Ou seja, se em vez de C ser um número real, for uma função. Aí sim aumenta a esperança de que a gente encontre agora uma solução que seja EDO, que seja LI com ela, tá bom? Então é o seguinte, eu sabia que C era a solução da minha EDO, mas não me servia porque ela se tornava LD. Aí eu coloquei no lugar do C, eu coloquei uma função. Né? Em vez de ser C vezes a solução que eu já conheço, eu coloquei que fosse uma função. Mas aí fica a pergunta. Beleza, você colocou, professor. Mas agora, quem garante que essa daí é a solução da minha EDO? Primeiro passo. Primeira pergunta que é natural que se faça. Quem me garante que ela vai ser solução? Uma pergunta interessante. Segunda pergunta. Quem garante que essa minha função também ela é LI com Y1? Porque se não for LI, não serviu para o senhor. E se não for solução, também não serviu. Tem que ser as duas coisas. Então, bola para frente e vamos mostrar isso. Claro, para me mostrar que é solução, o que é que eu faço? Eu tenho que calcular a primeira derivada e tenho que calcular a segunda derivada. Tenho que fazer o cálculo aí das duas derivadas e depois substituir na minha EDO original. Tá certo? Como nós queremos que y seja solução, deve satisfazer agora a nossa EDO. Nós temos a nossa EDO aí, vou fazer a substituição. Fiz aí a substituição, onde é y duas linhas, coloquei a derivada dela, certo? Fui colocando aí a derivada, passei direto aqui com o pincel, ou seja, coloquei aqui a minha derivada, tá certo? Aqui é nosso y duas linhas, aqui é o nosso y', fiz as substituições e aqui é o nosso y, tá certo? Substituir igual a zero. Pessoal, mas aí a gente vai pensar o seguinte, vamos começar aí agora colocar os termos em evidência, né? Ou seja, quem é C, quem é C', quem é C2' em evidência. Colocando, reescrevendo aí a última equação, nós ficamos aí dessa forma. Bom, pessoal, mas aí aqui é o seguinte, nós sabemos que y1 é solução da minha EDO, tá certo? É solução da minha EDO. Então eu posso dizer que se eu coloco aqui y1 aqui, y1 aqui, y1 aqui, o resultado desse aqui é quanto? Zero, porque é solução. Então isto daqui vai para zero, tá bem? E sobra só quem? C2' vezes y', vai sobrar somente essa parte aqui, Beleza? Vamos falar sobre isso agora. Como o y1 ele é... Deixa eu trazer esse aqui. Como y é solução, o resultado da expressão dentro do parênteses é zero. E C2' y, e o parênteses é aquele lá que eu mostrei a vocês. C2' y1, nós vamos sobrar somente com isso aqui, tá beleza? Logo, colocando aí os termos ainda aí melhor explicado, ou seja, colocando C' aqui em evidência, né? Ficou faltando C', nós só pegamos aqui e colocamos C' em evidência, ficamos aqui com 2,0. Lembre-se do título, o título é redução de ordem. Qual é o objetivo, professor, da redução de ordem? Eu tenho uma EDO de segunda ordem e eu uso esse artifício, tá certo? Primeiro, para encontrar uma outra solução e segundo, para diminuir a ordem. Ou seja, de segunda ordem eu vou passar para uma EDO de primeira ordem. Você diz, professor, então se eu não conseguiu, né, ainda não conseguiu fazer isso aí. Consigo através dessa mudança aqui de variável. Se eu fizer aqui, pessoal, apenas, no lugar de C2', colocar, no lugar de C', na verdade, né, chamar de V, né, no lugar de V eu coloco C', então a segunda derivada de C' vai ser V'. Então, como é que vai ficar essa expressão aqui? Essa expressão aqui vai ficar o seguinte, V' vezes Y1 mais 2y'1 mais py'1 vezes, no lugar de C', eu vou colocar V. Então, igual a zero. Eu tenho uma EDO, na verdade, de primeira ordem. Consegui fazer a redução. E basta agora para encontrar a minha segunda solução, pessoal. Porque se eu encontrar V,
se eu encontrar V, eu encontro C', porque V é igual a C'. E para encontrar C, basta fazer a integral. E aí encontra quem é a minha função. E aí ela é justamente a minha resposta para a minha função EDO, tá certo? Basta resolver essa EDO aí eu descubro quem é minha C, e essa minha função é C, tá bom? E aí mostra-se facilmente que ela é LI com a primeira solução, tá bom? Eu vou mostrar, não mais agora na parte teórica, e sim com um exemplo. Vamos pegar essa EDO aí, ó. Consideremos a seguinte EDO: x² y duas linhas menos 5x y mais 9y. Observamos que y1 x² é a solução da equação acima. Então eu tenho uma solução e aí eu vou mostrar agora passo a passo para vocês, inclusive mostrando que essa mesma suposição que eu fiz anteriormente, ela é solução para a minha EDO, e vou mostrar também que ela vai formar ela vai ser LI com essa primeira solução, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu comecei lá? Eu comecei dizendo que a minha próxima solução, chamada de y2, vai ser uma função cx, tá certo? Vezes x ao cubo, que é a primeira solução, tá certo? Então, pessoal, sabendo que C é uma função, tá certo? Que esse C aqui é uma função, eu vou precisar, e é solução, eu estou querendo que ele seja solução, verificar que é solução. Então, eu calculo a primeira derivada, e a primeira derivada aqui vai ficar com C', vou botar só C, a gente já sabe que é função, né? Não é uma constante. Até mesmo porque se fosse constante era zero, né? Então, C' vezes x ao cubo, derivada da primeira, e não deriva a segunda. Depois eu vou fazer 3x ao quadrado C, ou seja, não deriva a segunda. E agora eu faço a segunda derivada. Tá certo? Vou fazer agora aqui a segunda derivada. Segunda derivada vai ser igual a derivada da primeira, ou seja, C duas linhas, vezes x ao cubo, sem derivar, né? Mais C' vezes, no caso, 3, caiu 3, né? Estou derivando agora x ao cubo, 3x ao quadrado. Isso aqui é a derivada disso aqui, ó. Agora vamos para cá, ó. Vai ficar mais, derivando 3x ao quadrado, vai ficar 6x vezes C, mais 3x ao quadrado vezes C'. Derivando aí agora o nosso C'. Bom, tem alguém que dá para juntar com alguém aí? Dá, né, pessoal? 3x ao quadrado C' e 3x ao quadrado C' dá para juntar. Então, y2, segunda ordem. Isso aqui vai ser igual a C duas linhas vezes x ao cubo mais 6C', x ao quadrado mais 6xc. Ok? Essa daí é a nossa segunda derivada. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir isso aí lá na minha equação, né? Ó, lá na minha equação, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui x ao quadrado, certo? X ao quadrado vezes, aí no lugar de y duas linhas eu vou colocar C duas linhas vezes x ao cubo, tá certo? Vezes x aqui ao cubo, vou colocar aqui, C duas linhas vezes x ao cubo mais 6C' vezes x ao quadrado mais 6xc. Isso tudo aqui é nosso y2' menos 5x vezes y' é essa parte aqui, né? O y' vai ficar aquela parte, vai ficar C' vezes x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes c, tá certo? Mais 9 vezes, no lugar de y, é quem? Cx ao cubo. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Então vamos trabalhar. Nós vamos ter o seguinte, ó, x ao quadrado com x ao cubo vai ficar c duas linhas vezes x à quinta, tá certo? Vezes x à quinta. Vou ter também
Vou ter aqui também x ao quadrado com cx ao quadrado, né? Com 6x aqui ao quadrado. Vai ficar mais 6. Deixa eu fazer assim. Mais 6c' vezes x à quarta, né? E com c lá vai ficar mais 6x ao cubo c menos, agora 5x vai ficar menos 5x à quarta c', ok? Menos 5x à quarta c', menos 15x ao cubo c, menos 15x ao cubo c, ok? Menos 15x ao cubo c, mais 9cx ao cubo, isso aqui igual a zero. Bom, os que tem c, né? Vamos lá. Os que tem c, eu tenho, ó, 6x ao cubo com mais 9cx ao cubo, dá 15x ao cubo menos 15x ao cubo, dá zero. Então, eu posso cortar esse e esse. Esse aqui é para zero. Vai sobrar quem? C, duas linhas, vezes x à quinta. Aos que tem x', eu tenho 6 aqui, x à quarta, 6', menos 5x à quarta, né? Ó. Então, vai dar mais c' vezes, né? Mais c' vezes x à quarta, isso aqui igual a zero, né? Assim? 6 menos 5 dá c' x à quarta. Bom, agora, pessoal, eu faço aqui aquela mudança, né? Fazendo agora o nosso v igual a c', então, claro e evidentemente, né? Então, deixa eu apagar e fazer bonitinho o nome, então. Então, nosso c, duas linhas, é igual a v', certo? É igual a v'. Então, substituindo lá, nós vamos ter o seguinte, ó, v' vezes x à quinta mais c', que no caso, no lugar de c' é v, né? No lugar de c' é v, mais v, x à quarta, ok? Isso aqui vai ficar igual a zero. Então, isso aqui implica dizer que v' é igual, fazer ela aqui por equações separáveis, pessoal. Resolver ela por uma EDO separável. Então, vai ficar v' x à quinta é igual a menos x à quarta vezes v. Então, passando de um lado para o outro, vamos fazer aqui, vai ficar o seguinte, ó. V' sobre v igual a menos x à quarta dividido por x à quinta, que implica dizer que v' sobre v é igual a menos 1 sobre x. Concordam? Menos 1 sobre x. Vamos lá. E aí agora, para descobrir, basta integrar de um lado e integrar do outro, eu vou ter que o ln, né? O ln de v, né? O ln de v é igual a menos o ln de x. Beleza? Menos o ln de x. Portanto, o ln de v é igual a o ln de 1 sobre x. Por causa do sinal de menos aqui, né, pessoal? Logo, v é igual a 1 sobre x. Descobrimos aqui o nosso x, né? Ó, vou colocar aqui só os sinais, tá certinho, né? 6x à quarta, pá. E outra era 5x à quarta, positivo mesmo, passou para o outro lado negativo, menos. Bom, encontramos v. V ainda não é a nossa solução, nós queremos encontrar c', mas eu sei que v é igual a c'. Então, se c' é igual a 1 sobre x, então, se eu fizer aqui agora a integral de um lado e do outro, isso aqui vai ficar c, integral da derivada é o próprio, né? X a menos 1
a integral de 1 sobre x, aqui na verdade, né? A integral de 1 sobre x é quem? É o ln de x. Então descobri quem é C. C é a função é a nossa função ln de x. Tá certo? Ou seja, a integral aí, essa integral, meu C é ln de x. Então quem é a minha segunda solução? A minha segunda solução, ela era o tipo cx vezes x ao cubo, não é assim? Vamos lá, acho que é x ao cubo mesmo. Vamos ver aqui, depois de tanto cálculo. Tá aqui, ó, a nossa y2. Então quer dizer que a minha outra solução, a minha segunda solução, y2, a minha y2 aqui é igual a o ln de x vezes x ao cubo. A minha segunda solução. Tá certo? Tá bom, pessoal? Conseguimos encontrar aí a nossa segunda solução, como a gente estava procurando, a partir de uma delas, a partir de uma das nossas soluções, encontrar outra. Nós fizemos o processo de redução de ordem, tá certo? Nós fizemos o processo da redução de ordem até chegar na nossa solução, nossa segunda solução, tá bom? E aí você quer mostrar, professor, eu queria mostrar aí se realmente ela é LI. Aí basta calcular aqui o Wronskiano entre as duas, né? Mas aqui já está na cara que uma é totalmente diferente da outra, né? Certo? Beleza? Então, resolvido aí mais um exemplo. Bom, dado isso, voltemos a analisar os nossos discriminantes, né? Dado isso aí, vamos voltar agora e vamos analisar nossos discriminantes. Nós analisamos o caso onde o discriminante era maior que zero. Agora nós vamos analisar o caso que o discriminante é menor do que zero. Tá bom? Vamos lá. Se ele é menor do que zero, então a equação característica, é uma equação de segundo grau, né? Ela não teria raízes reais, mas ela tem raízes complexas e as duas serão complexas. Assim? Então, se são raízes complexas, a gente já sabe isso pelo terceiro ano, o teorema aí de polinômio, que se uma raiz complexa, se uma raiz é complexa, é raiz de um polinômio, seu conjugado também é. Então, são justamente as raízes que nós temos aqui. Quando o nosso discriminante lá for menor que zero, teremos duas raízes complexas. Então, R1, que vai ser do tipo alfa mais I beta, e R2 do tipo alfa menos I beta. Nós precisamos dar sentido a isso. Logo, formalmente, vamos tentar uma solução geral do seguinte tipo. O número multiplicado por x, então, só que nós temos números complexos. Mas o que é que significa dizer isso, né? Yx igual a K1 vezes alfa mais I beta x mais K2 igual a alfa, né? Euler, né? Elevado a alfa menos I beta, né? Colocando aí em evidência, fica aí desse tipo aí. O que é misturar esse imaginário com as nossas soluções aqui, né? O ideal é termos umas soluções reais, né? Então vamos lá. Para isso eu vou chamar o nosso amigo Euler e lembrar dessa fórmula aí, ó. Euler é igual a x é igual ao cosseno de x mais i vezes o seno de x. Então toda vez que você tem uma expressão Euler elevado a 1i expoente de x, então vai ser sempre cosseno de x mais i seno x. Ou seja, pessoal, quando eu vejo esse tipo de situação aqui, eu já sei que eu vou ter um cosseno beta x mais i seno beta x, ou cosseno beta x menos seno beta x. Olha aí, obtemos, né, no lugar do R1, né, R1, né, I beta x, então no lugar de I beta x, eu vou colocar cosseno beta x mais I seno beta x, como eu antecipei a vocês. Quando eu coloco aqui do outro lado, menos I beta x, vai ficar cosseno beta x menos I seno beta x. Sabendo que se considerarmos uma combinação linear entre as soluções, então você também será solução da EDO. Uma combinação linear, em particular, essa daqui. Ou seja, se eu multiplicar por meio e por meio, ou seja, as minhas constantes forem meio e meio, tá bom? Meio e meio. Eu uso essa daí de propósito, porque eu quero que fique somente um termo aqui bonitinho. Então, é como se eu multiplicasse aqui por meio e por meio, cada uma dessas soluções, e somasse. Então, na hora que eu vou somar, vai sumir essa parte aqui da exponencial, do seno de beta, e vai sumir essa do seno de beta. Some essa e some essa, sobra só cosseno beta, e daria 2 cosseno beta. É por isso que eu boto meio, porque aí eu corto esse 2 com esse 2 de baixo. E aí fica Euler elevado a alfa x
vezes o cosseno beta x. Bom, eu posso fazer a mesma coisa agora para eliminar o cosseno. Só que agora, em vez da minha constante ser 1/2, seria 1 sobre 2i. Por quê? Porque aqui na hora que eu ficar por menos, né? Aqui vai ficar mais, então aqui vai ficar menos. Positivo com negativo vai cortar os cossenos. Aqui vai ficar positivo, só que ficaria 2i. E aí é por isso que eu faço dividido por 2i para cortar e vai sobrar somente um termo desses. Opa, então essa combinação, isso aqui é uma das soluções e aqui também é a solução. Beleza? Então isso aqui também é solução. Ou seja, y1 é solução, y2 também é uma solução desse tipo. E a solução geral é dada por combinação linear entre elas duas. Ou seja, K1 vezes e elevado a alfa x vezes cosseno beta x. E y2 é igual a K2 alfa x mais vezes seno beta x. Então você tem aí agora a solução geral sempre que o discriminante dela for menor do que zero, tá bom? Beleza, pessoal? Cosseno beta, seno beta, e elevado a alfa x, e elevado a alfa x, tá bom? Tem um lado é cosseno, outro lado é seno, tá bom? Vamos lá. Vamos resolver essa EDO aí. Bom, vamos resolver essa EDO já aplicando, né? Equação característica, como eu disse a vocês. Equação característica. A equação característica aqui vai ser r ao quadrado mais r, isso aqui igual a zero. Nós sabemos facilmente que isso aqui a solução vai ser de r ao quadrado mais r, vai ser r vezes r mais 1, né? Igual a zero. Então aqui r vai ser igual a zero. Não sei nem porque eu botei essa. Não, desculpa. Eu estou errando aqui na minha equação característica, né, pessoal? Estou voando aqui, né? Ia sair fácil demais. Aqui não é y', é y, né, pessoal? Aqui não é y', é y. Prestar atenção, né? Aqui é y. Então a minha equação característica é r ao quadrado mais 1. Eu estava dizendo, isso nem vai se encaixar no caso que a gente acabou de ver. É igual a zero. Então, claro, pessoal, que aí r ao quadrado é igual a menos 1. A gente sabe que os números que são elevados aqui ao quadrado, né? Que são menos 1, vai ser quem? R1 vai ser i e R2 vai ser igual a menos i. Essas aqui são as soluções da gente, né? Ó, i ao quadrado dá menos 1, menos i ao quadrado também dá menos 1. Tá bom? Então essas são as soluções. Então quem é a minha solução geral, né? Ou seja, já descobrindo aqui quem seria a nossa solução geral. Então nossa solução geral vai ser o seguinte, ó, esse número R1 ele é do tipo seguinte, ó, é parte real 0 mais i e parte mais o R2 0 menos i, ok? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos agora mostrar a solução geral, né? Solução geral. Daqui eu já sei que alfa vai ser 0 e que beta vai ser i, né? No caso aqui 1, ok? Alfa 0, beta 1. Então a minha solução geral vai ser K1 vezes a exponencial de 0x vezes o cosseno de x, tá bom? Mais K2 vezes exponencial de 0x vezes o seno de x, ok? Claro que eu estou fazendo aqui em detalhes, só para mostrar aqui a vocês já podiam dizer direto que era K1 vezes o cosseno de x mais K2 vezes o seno de x. Essa aqui é a nossa solução. Vou pegar mais um caso, agora ela completazinha, né? Então vamos lá. Equação característica vai ficar o seguinte, r ao quadrado mais r mais 9,25, isso aqui igual a zero. Então, meu discriminante, meu delta é b ao quadrado, que dá 1 menos 4 vezes 1 vezes 9,25, né? 9,25. Então, vamos lá. Nosso discriminante, delta é igual, se eu fizer aqui a raiz quadrada, vai ficar 1
menos 4 vezes 9,25 vai dar o seguinte. 9 vezes 4 dá 36, 0,25 4 vezes dá 37, né? 1 menos 37, então delta é igual a menos 36. Então negativo, menor que zero, eu já sei que meu R1 vai ser do tipo menos B, menos 1, mais, vou pegar a parte positiva, mais, raiz quadrada de menos 36, ela vai ser 6i, certo? Sobre 2a, no caso 2, e R, duas linhas, R2 vai ser menos 1, menos 6i dividido por 2. Já tenho meus R1 e meus R2. Então, dado que eu tenho R1 e R2, meu Y aqui é igual a K1, ok? K1 vezes exponencial. Eu posso colocar esse exponencial aqui, vai ficar menos x sobre 2 vezes 6 dividido por 2 dá 3, né, pessoal? Aqui é 3i, concordam? Vezes o cosseno de 3x mais K2 vezes exponencial de menos x sobre 2 vezes a exponencial vezes o seno, né, aqui de 3 x, né? Seno aqui de 3x. Vamos para mais um exemplo, né? Mais um exemplo aí nessa mesma linha. Vamos lá. Equação característica, né? Quem é aqui a nossa equação característica? Vai ser igual a 16r ao quadrado menos 8r mais 145, isso aqui igual a zero, que agora é com PVI, né? Então vamos lá. Nosso delta aqui vai ser igual a 64 menos 4 vezes 16 vezes 145, né? 145. Então, nosso delta é igual. Como essas contas estão muito grandes, eu vou fazer desse jeito, ó. 64 menos 64 vezes 145. Isso é malandragem de quem já estudou muito para concurso, ó. Você está lá na hora, não quer perder tempo fazendo essas contas, percebe que aqui é 64, aqui é 64, coloca o 64 aqui em evidência, né? 64 aqui em evidência e vai sobrar quem? 1 menos 145, tá certo? Tudo isso para não fazer esses cálculos muito grandes. E aí aqui delta é igual a 64 vezes menos 144, beleza? Porque aí 64 tem raiz quadrada, exata, 144 também tem. Bora lá. Agora, isso aqui é malandragem, né? Vamos lá. Então eu tenho o seguinte, ó, pessoal. Vai ser menos b, 8, mais ou menos a raiz quadrada de 64 vezes menos 144. Ok? Isso aqui tudo dividido por 2 vezes a, então dividido por 32. Ok? Isso vai me dar o seguinte, ó. R1 vai ser 8 mais a escala de 64 dá 12 vezes a raiz quadrada de 144 dá 12, de 64 dá 8, né, pessoal? Vai ficar 12 vezes 8, certo? 12 vezes 8 i, porque é negativa, né? Negativa, dividido por 32. Isso implica dizer que R1, né? Isso implica dizer que R1 é igual a 8 mais 12 vezes 8 dá 96 i sobre 32. Se a gente simplificar mais um pouco, ó, 8 por 32 é 1/4. 96 por 32 é 3 mais 3i.
ok? E eu já sei que R2 é o conjugado, então não preciso nem fazer as contas, é 1/4 menos 3i. Sei? Então nós temos aí R1 e R2. Temos aí R1 e R2. Então a minha equação geral vai ficar o seguinte: y igual a K1 vezes a exponencial de 1/4 de x vezes o cosseno de 3x mais K2 vezes exponencial de 1/4 de x vezes o seno de 3x. Ok? Esse aí é o K1 e K2. Mas a gente está aqui diante de um PVI, né? Ó. Nós estamos diante de um PVI aqui. Ó. Tem que resolver y0 e y'0. Então, precisar da derivada. Uma hora é menos 2, outra é menos 1. Lá da derivada. Então, vou fazer a derivada. Vai ficar derivando aqui. Derivo primeiro K1, 1/4. Vai ficar K1 sobre 4 exponencial de 1/4 de x vezes o cosseno sem derivar. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou apagar aqui para poder fazer desde o começo da linha, porque vai ser grande, né? A derivada. A derivada vai ficar K1 sobre 4 vezes a exponencial de 1/4 de x vezes o cosseno de 3x sem derivar, né? Aí mais, agora, derivada do cosseno é menos o seno, então vai ficar menos já, eu vou botar logo menos 3K1 vezes a exponencial de 1/4 de x vezes a derivada do cosseno é o seno, vezes o seno de 3x, mais K2, né? K2 sobre 4 vezes o seno de 3x mais 3 vezes K2 vezes a exponencial de 1/4 de x vezes o cosseno de 3x, ok? Vezes o cosseno de 3x. Então vamos lá. Então nossa y', a nossa derivada aqui, vai ficar igual. Cosseno de 3x eu tenho aqui e tenho aqui, né? Ó, 3 mais 1/4, mas é K1 e K2, né? Mas eu posso colocar em evidência. Em primeiro lugar, eu posso colocar logo esse exponencial de 1/4 de x aqui em evidência. Tem todos os termos, né? Todos os termos, e eu posso colocar o seguinte. Além dele aqui, eu coloco o seguinte. Não vou colocar o exponencial de todo mundo. 1/4 de x vai ficar vezes o cosseno de 3x. Isso aqui vai ficar vezes K1 sobre 4 mais 3K2. Lembrando que são os K's diferentes aí, né? E aqui vai ficar, o outro vai ficar exponencial de 1/4 de x vezes seno de 3x em evidência. Aí lá dentro vai ficar menos 3K1, né? Menos 3K1 mais K2 sobre 4. Esse aqui é o nosso y'. Nós temos aqui o nosso y, né, a nossa solução. E temos ali embaixo o nosso y'. Vamos substituir agora os valores da nossa... vamos agora substituir nossos valores aqui, ó, né? Y' e y0, ok? Y' e y0. Beleza? Vamos substituir esses valores aí. Y0 igual a menos 2. Então, vou pegar aqui a minha função, substituir y0 igual a 2. Quando eu colocar 0 aqui, vai dar 1, ó. Isso aqui vai dar 1. Cosseno de 0 é 1. Tá certo? Sobra só quem? K1. Aqui, ó, seno de 0 é 0. Então, esse termo aqui já não existe, vai para 0.
eu já sei que K1 é igual a 2. Ok? K1 aqui vai ser igual a 2. Fazer as contas, 2 não, menos 2, né, pessoal? Não é 2, é menos 2 aqui em cima. Menos 2. Então, K1 eu já sei que é igual a menos 2. Já encontrei K1. Agora eu vou substituir K2. Lá em K2, né, ó. Vamos substituir agora lá em K2. K2, eu substituo 0 e dá 1. Então, lá. Quando eu colocar 0, isso tudo aqui vai para 0. Beleza? Então, é sobrar só essa parte aqui. Y' de 0. Isso aqui vai ser igual a exponencial de 1/4 de x. Exponencial de 1/4 de x. Opa, estou substituindo já, né, pessoal? 0. Isso aqui vai dar 1. Essa exponencial vai dar 1. Cosseno de 0 é 1. Vai sobrar só K1 sobre 4, que eu já sei que é menos 2. Menos 2 sobre 4, mais 3K2 igual a 1. Vou só olhar se esse 1 é positivo ou negativo, que eu já esqueci também. É positivo. Igual a 1. E agora aí é só responder. Isso aqui eu vou ter que 3K2 é igual a 1 mais meio. Né, pessoal? Menos meio, passo para o outro lado meio. Então eu vou ter que K2, 3K2 é igual a 2 mais 1, 3 sobre 2. Ou seja, K2 é igual a 3 sobre 2 vezes 1/3. Vai cortar esse por esse. Isso implica dizer que K2 é igual a meio. Portanto, quem é a nossa solução geral com o PVI, né? Geral do PVI, né? Com o PVI. Escolhe a palavra melhor. Se encaixa. Eita, que eu tenho uma raiva quando eu aperto errado. Vamos lá. A nossa solução é y igual a K1, né? É 1/4 e 3x. Então, K1 nós descobrimos que é menos 2. Então, nossa solução geral, y é igual a menos 2 vezes a exponencial de x sobre 4. X sobre 4 vezes o cosseno de 3x. E o K2 vai ser mais meio vezes a exponencial de x sobre 4 vezes o seno de 3x. Ok? Seno de 3x. Tá aí colocado. Tá vendo? Tá bem, né? Resolvido aí mais um exemplo, né? Mais um exemplo. Vamos lá. Mais uma. Resolver agora essa EDO aí. Então vai ficar como? Equação característica. Tá certo? Equação característica. Nós temos o seguinte, ó. R ao quadrado mais 9. Isso aqui igual a 0. Facinho, né? R ao quadrado é igual a menos 9. Então isso implica dizer que R1 é igual a 3i e R2 é igual a menos 3i. Então, já sei que meu alfa aqui é 0, meu beta é igual a 3. Logo, a minha solução geral aqui vai ser y igual a K1 vezes, seria exponencial, né? No caso, aí ficaria só a exponencial de 0 aqui, né? Essa é exponencial. Então, vai ficar só o K1, né? Vezes o cosseno, né? Vezes o cosseno de 3x mais um K2 vezes o seno de 3x. Certo? Resolvido aí mais uma. Bom, passada essa parte aí onde o discriminante era menor que 0, agora nós vamos para uma solução onde o discriminante é igual a 0, tá bom? Já fizemos maior do que 0, menor que 0 e agora igual a 0. Então vamos lá. Então nós temos o seguinte, R igual a R1, que é igual a R2, né? Ou seja, se o discriminante é igual a 0, temos somente uma raiz e essa raiz é menos A1 sobre 2. Claro que esse menos A1 está baseado naquela equação característica lá, tá certo? A gente sabe que
ela é a equação, nós estamos baseados nessa equação aqui, ó, DO, que a gente colocou lá no início da aula. Y' mais 1b, né, sei lá, y igual a zero, ou seja, uma constante, não é certo? Então a equação característica nesse caso é r ao quadrado mais a1r mais b igual a zero. Então claro que se o discriminante dela for igual a zero, então a minha solução R1 vai ser igual a R2, que nesse caso é menos A1 sobre 2, né? Ok? Que é menos B sobre 2A, que no caso A aqui é 1. Beleza? Então, vamos lá. Nós estamos procurando, neste caso obtemos uma solução, nós vamos encontrar apenas uma, porque os R são iguais, então apenas uma. E logo nós vamos usar o método da redução de ordem para achar uma segunda solução, LI. Vamos usar aquele mesmo processo, uma segunda solução. Se eu substituir ela na minha EDO, lá e fizer todo aquele processo, eu vou chegar naquele caso lá, onde é justamente a nossa EDO. Só que, pessoal, observem que esse termo aqui, ó, ele é zero. Esse termo aqui ele vai ser zero. Vamos mostrar? Vamos lá. Eu sei que y1, né? y1 ele é do tipo exponencial de Rx, né? Ó. Mas quem é esse R? É menos A1 sobre 2. Ok? Então, quem é a derivada? Quem é essa derivada? É menos A1, que é um x, né? Claro. Menos A1 sobre, isso aqui é um A, viu, pessoal? Sobre 2 vezes a exponencial de menos A1 sobre 2x. Ok? É isso aí. Então, ó, quando eu substituir aqui, vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes y', 2 vezes menos A1 sobre 2 vezes a exponencial de menos A1 sobre 2x mais P. Quem é o P, pessoal? P é aquela equaçãozinha lá que eu te falei, ó, R ao quadrado, né, mais A1, é isso? Mais A1 vezes R mais o B, né? Mais o B, nossa equação característica. E o nosso P é justamente esse A1, coeficiente constante. Então, ficaria A1 vezes Y1, que é quem é a resposta, menos A sobre 2x. Ok? Se eu cortar esse por esse 2 está multiplicando somente essa parte, né? Vai ficar exatamente menos A1 exponencial de menos A1 sobre 2x. E o outro lado vai ficar A1 exponencial de menos A1 sobre 2x. Ou seja, esse por esse é igual a zero. Ok? Então, realmente dá zero esse termo ali, esse termo. Então, se isso aqui vai para zero, pessoal, vai me sobrar só quem? C2' vezes Y1. Só que Y1 é uma exponencial que nunca é zero. Então, o único motivo, a única maneira tem de dar zero é se essa derivada segunda for igual a zero. Pois é, pessoal, agora basta fazer a integração imediata, né? Porque se C2' é zero, então obrigatoriamente C' é uma constante, né? Porque derivando a constante daria zero. E aí, integrando novamente, eu vou ter que C de x vai ser K1x mais K2. Ou seja, eu posso considerar, como são constantes quaisquer, eu posso considerar K1 sendo x1, né? E K2 sendo zero, ficando apenas com Cx igual a x. E como já sabemos, a gente já provou isso na aula de hoje, que y1 eu elevado a rx e y2 x LX são LI, a gente provou isso aqui, né? Na aula. A solução geral é dada pela combinação linear, né? Pela combinação linear das duas soluções, y1 e y2.